Fala pessoal, mais um vídeo aqui do Quadrinhos em Cena, batendo o recorde de vídeos dessa semana. Vai ser um vídeo um pouco diferente, tá? Eu vou falar sobre como eu comecei a ler quadrinhos, algumas memórias, algumas HQs que representam alguns períodos da minha vida, algumas coisas que eu lembro com relação a determinadas HQs. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, já curte o vídeo, deixa o joinha aí, compartilha com seus amigos, conta pra mim aí nos comentários como que você começou a ler quadrinhos. Foi já na infância, você já era adolescente, você já era mais adulto, como que você começou a ler quadrinhos? E se você não lê, tem uma dica aqui no vídeo do canal, procura o vídeo, vou até deixar no card marcado aqui, sobre um quadrinho muito bacana para você que não lê e tá pensando em começar a ler quadrinhos, tá legal? É o Jane, publicação da editora Pipoca Nanquim. Vale muito a pena conferir o vídeo e, se você gostar, vale muito a pena adquirir a obra também. Tá bom, pessoal? Confere os links aqui embaixo. Tem link para o nosso Instagram, Facebook, grupo no Facebook, canal no Telegram. E se você for comprar os seus quadrinhos, considere comprar pelo nosso link aqui, porque comprando ajuda o canal a crescer e a gente produzir cada vez mais conteúdo interessante. Valeu? Então, assim, de maneira geral, esse vídeo é mais para contar, obviamente, como eu comecei a ler quadrinhos, né? Esse vídeo vai ser em duas partes. Eu optei por fazer assim porque eventualmente eu acabo falando demais e aí pode ficar um vídeo muito grande, pode não ficar interessante assistir de uma vez só. Então eu optei por dividir em duas partes porque eu acredito que fica mais legal também, fica mais fluido e dá para assistir em 2 dias tranquilamente. Então, vou falar sobre um pouco da minha coleção, né, de quadrinhos, algumas memórias que me vêm à cabeça. Então, eu não tenho exatamente uma ideia, né? Olha, eu comecei a ler gibi com 7 anos, 3 meses e tal. Não, eu me lembro das primeiras leituras que eu fiz de história em quadrinhos. Lembro que foi um gibi do Chico Bento, que eu não lembro se eu tenho ele mais na coleção. Mas eu vou ver se eu encontrar a imagem da historinha que é passada no gibi, vou deixar aqui para vocês. Eu lembro que era uma história em que o Chico Bento fazia... Ele conhecia um menino e o menino lançava um raio laser, assim, um raio laser, não um raio, né? Com os olhos, e ele meio que hipnotizava o Chico e o Chico começava a ler os pensamentos das pessoas. Só que eu tenho a lembrança disso, não lembro a idade, e lembro que eu só fui entender a historinha anos depois, porque na época eu só... Sabe ler, Salgueiro? Só sei ler só as figuras. Lia, né, olhava os quadrinhos, assim, os desenhos, e eu não entendia por que eles não se mexiam, né? Por que estava pintado de um jeito e depois no próximo ele já estava com outra movimento, assim, em outra posição, né? Mas eu me lembro de uma das primeiras leituras que eu fiz, que foi esse quadrinho aqui, ó. Tenho ele até hoje na coleção, que acho que todo mundo, a maioria das pessoas quando começa a ler, começa com Turma da Mônica, né? Então é esse gibi da Magali, editora Globo, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó, número 141, por causa do reflexo, ó. Número 141, editora Globo. Curiosamente, eu acredito que por conta do meu irmão também ler quadrinhos, a gente comprou 2 na banca. Então aqui dentro, vou até abrir. Aqui dentro tem 2 desse número 141, tá? Deixa eu pegar. Aqui então, ó. Como eu falei, tem 2 deles. E a historinha que abre, a prova é que tá fechado. Então eu tenho essa coisa, com alguns gibis de Turma da Mônica, eu lembro qual é a história que abre o gibi. Então essa aqui é uma história que chama Hoje é Noite de Fondue. Aí vai estar escrito assim: hoje é noite de fondue, que se lê fondue, alguma coisa assim se fala fondue. Quer ver, ó? Ó. Hoje é noite de fondue, aí a criança vai ler fondue, aí eles colocaram aqui, ó, que se lê fondue. Então, tá bem velhinho, né? A propagandinha da época, década de 90. Quem lembra desse sorvetinho da Iopa aqui, ó? Então a historinha vai falar sobre a turma se escondendo da Magali para comer fondue na casa da Mônica. Se eu não me engano é na casa da Mônica. O Cebolinha bate na porta aqui
e eles vão se esconder da Magali para comer fondue, todo mundo em segredo lá, porque a Magali, como todo mundo sabe, ela come demais, né? Até que ela descobre e vai participar ali do encontro da turminha, então é bem bacana. Geralmente lembro de alguns gibis da primeira história, né? E os demais, aí lendo assim, acabo lembrando, mas faz muitos anos que eu não pego pra ler esses da coleção aqui, ó. Tem a segunda historinha e uma outra historinha aqui, a terceira. O pessoal pede um pedaço do lanche da Magali. Então foram 3 historinhas, 4. As historinhas do Dudu saíam na revistinha da Magali, não lembro, não sei se ainda saem, né? A 5ª historinha, 5 historinhas. Propaganda da TV Colosso. Quem assistia TV Colosso aí, ó? TV Colosso 2. Eu tenho esse disco aqui até hoje, dessa época aqui, da época de infância. Tem ali, foi uma das coisas que eu não me desfiz. A outra historinha aqui, a priminha Dedo Duro. E finalizava, como acho que ainda são os gibis até hoje, né, da turminha, uma tirinha aqui, 3 quadrinhos, né. Essa tá até com a capa solta aqui, ó. Essa HQ, ela custou na época R$1. Aqui, R$1. Será que ainda existe gibi de R$1 hoje em dia? E ela é, deixa eu ver se eu acho. Aqui embaixo tá bem pequenininho aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Novembro de 1994. Eu tinha 7 anos de idade nessa época aqui. E foi um dos primeiros gibis que eu me lembro de estar sentado na varanda de casa lendo. Acho que um dia de semana, tinha até uma amiga da minha mãe em casa. Então esse pacotinho aqui eu coloquei por ordem de antiguidade, né? Eu tenho 2 desses 141. Aí tem o 148, editora Globo também. 153 e o 154. Eu conseguia comprar na época alguns gibis em sequência, porque eu ia na banca quase toda semana. Os gibis da Turma da Mônica, não sei se ainda são quinzenais, eles eram quinzenais naquela época. Então foi uma época, eu estava na primeira série, eu lia muito gibi, porque era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, né? Ler gibi e jogar videogame. Então eu tenho bastante coisa da Turma da Mônica, tudo isso que está aqui atrás, ó, lá no fundo, é Turma da Mônica. Esses que eu mostrei para vocês, eles estavam nesse espaço vazio aqui de cima, tá? Continua a coleção aqui, aqui também é Turma da Mônica, e aqui também, tudo Turma da Mônica. São os gibis da Turma da Mônica que eu tenho de infância. Para quem é da minha cidade, eu sou de Barretos, eu comprava esses quadrinhos na banca do Seu Chico. A banca do Seu Chico ficava na rua 20, aqui em Barretos, uma rua bem no centro da cidade. Assim, ela era uma banca, ele era distribuidor. Então era uma banca que tinha de tudo, tinha jornal, tinha revista, tudo espalhado assim, uma banca grande. Então a gente achava com facilidade esses gibis aqui. Eu só não lembro exatamente o porquê que eu comecei a ler história em quadrinhos, assim, aquele clique de, vou ler gibi, assim. Eu acho que eu, de ver os quadrinhos, né, as figurinhas, como eu falei no começo do vídeo, eu acho que me chamou a atenção, aquela coisa de criança, né, tudo colorido, assim, e comecei a ler quadrinho. Aí eu gostei, pedia para os meus pais comprarem, depois eu ia até a banca, essa do Seu Chico, que eu falei. Como já faz muitos anos, essa banca já não existe mais, ele já é falecido. E depois disso, aqui na minha cidade existia muitas bancas de jornal. Existia ali no centro, devia existir ali no centro fácil, assim, umas 5, 6 bancas de jornal. Hoje em dia, só existem 2. Uma no centro da cidade e uma num bairro mais afastado, que é onde eu compro até hoje os meus quadrinhos, né? Então, pegando assim, seguindo uma ordem cronológica, comprava esses quadrinhos da Turma da Mônica primeiro, comprava alguma coisa da Disney também, tem os gibis Disney aqui, do Mickey, tem um pacotinho aqui com vários do Mickey. Todos esses da época que eu era criança, eles estão guardados aqui no plástico para poder evitar o desgaste, né? Estão com as páginas já amarelas, né? Isso aí é normal acontecer. Mas aqui, ó, Editora Abril, Mickey da Editora Abril, ó, 581. Esse tem a numeração bem alta. Esse daqui é um gibi, é um almanaque Disney 288.
tá sem a capa, porque em algum momento eu perdi alguns gibis, eles molharam, aí ficaram jogados num canto de uma construção que meu pai estava fazendo na época, e eu fui e achei, não sei também por que foi parar lá, achei, esse aqui estava sem capa, eu consegui pegar, né, ele não estava destruído, tirei a capa, e tem o gibi até hoje, coloquei no plástico, né, como vocês podem ver, ele está aqui, e um gibi bem legal, tem uma história de mistério aqui, de um cientista que foi raptado, e aí o Mickey tem que ir atrás dele, e tem um negócio legal que é falado assim, na mensagem ele fala no I8, e eles escrevem a palavra no I8, só que é no I8 do mapa, bem bacana, umas viagens assim que os gibis do Mickey tinha, que eram bem bacana. Gibis do Donald, tenho também, a gente lia muito Disney, né, quando era criança. Depois que eu meio que parei de ler Turma da Mônica, diminui um pouco, eu passei para os Disney, porque os Disneys eles tinham um conteúdo a mais, que era assim, o pessoal recebia cartinha e publicavam as cartinhas aqui, o pessoal que lia, né? Aventuras em Patópolis, ó, isso aqui é bacana demais, foi meio que uma tentativa de gibi interativa, essa história do Super Pato aqui, e tem 3 aqui nesse pacotinho. O que acontece? Você lia a HQ, chegava numa determinada parte, você decidia o final da história. E aí ele era falado assim, se você quer que o Super Pato vá por um caminho, vá para a página tal. Se você quer que ele vá para outro caminho, página tal. Olha aqui, ó. Aventuras em Patópolis, número 30, Super Pato. Aventuras em Patópolis 31, o Topamac, nossa, muito legal esse aqui. E Aventuras em Patópolis 35, o professor Ludovico aqui, ó, e o professor Pardal. Então, por exemplo, essa aqui do Aventuras em Patópolis do Super Pato, você estava lendo, aí chegava numa determinada... As ilustrações Disney sempre foram sensacionais, né? Aí chegava numa determinada página, vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Aí tinha o desfecho da história, né? Você poderia escolher. Deixa eu ver se eu acho. É bem no meio da história, olha lá, na página 9. Chega aqui no finalzinho, ele te dá 2 opções, ó. Primeira opção, se está impaciente, vá para a página 10. Se quer ver se chegou alguém, pule para a página 26. Aí vamos supor, eu vou para a página 26. Eu abro aqui na página 26, ele me mostra, olha lá, você preferiu a página 9 para ver quem estava chegando, então meia volta vou ver. Um negócio assim, aí você seguia daqui, da página 26, você seguia a história até o final. Senão você ia lá na outra página 9 e assim por diante, tá? Propagandinha da época. Esse aqui foi um dos que eu resgatei, eu acho. Vocês podem ver que tá até meio rasgadinho aqui. Então eu comecei a ler um pouco de Disney, depois, que são esses Disneys que eu mostrei pra vocês. Depois a Disney lançou, a Editora Abril lançou esses aqui, ó, só R$1. Era uma revistinha mais fininha, ó, tem umas 3 aqui dentro, com historinhas normais, mas econômico, né? Apenas R$1. Aqui é Zé Carioca, essa de R$1, né? Que eu tenho do Zé Carioca, elas estão aqui. Outras que eu tenho do Zé Carioca, as maiores, né? Elas estão aqui também. E aqui mais uma delas, né? Sem capa. Eu tenho uma memória muito boa com um gibi Disney. Esse aqui em específico, esse que tá sem a capa, que eu lembro o dia que eu comprei. Eu e os meus pais, a gente foi almoçar fora num domingo, acho que foi numa churrascaria de um posto aqui, perto aqui da cidade, e lá tinha gibi Disney, e a minha mãe sempre, meus pais, minha mãe e meu pai sempre deixava a gente pegar um gibizinho, né? A gente pedia, mãe, pode pegar um gibi? Pai, pode pegar? Pode. Então a gente pegava aí, meu irmão, uns 2, 3 gibis cada um, e a gente levava pra casa. Esse daqui eu tenho certeza que eu comprei nesse dia, como eu falei pra vocês, né? Depois dos Disney, passei a ler mais Disney, depois dos Turma da Mônica. Deixa eu pegar aqui. Eu lembro, eu tenho uma memória muito boa de uma tia minha, a tia Célia. Ela é a irmã mais nova da minha mãe. Um beijo, tia Célia. Ela de vez em quando pegava a gente, meu irmão e eu, e a minha prima, né, que também tem um quadrinho aqui que ela me deu. Ela pegava a gente para levar no centro da cidade no sábado de manhã, que era um dia, né, que a gente não tinha aula, tava todo mundo em casa, tranquilo. A minha mãe dava um dinheirinho pra gente
e a gente ia de ônibus, assim, era um programa muito legal, né? A gente descia de ônibus lá pro centro, andava de a pé, rodava tudo, comia salgado, andava nas lojas, e eu falei isso pra ela, vai ficar eternizado aqui no vídeo agora. Eu lembro de um dia que a gente foi no centro da cidade, comprei um gibi na banca, não é esse aqui que tá no pacote, mas anos depois eu tive a oportunidade de comprar ele de novo, porque como eu disse pra vocês, ele foi um dos que eu perdi, desfez porque molhou, porque eu não era criança também, não entendia direito, e acabei perdendo o gibi. Então foi o contato de memória afetiva, assim como aquele gibi da Magali que eu mostrei no começo do vídeo. Esse aqui foi o primeiro contato, digamos assim, com o super-herói que eu tive, e lembro que foi a morte do Superman. Esse gibizinho aqui, ó, formatinho, né, Editora Abril também, a parte 1. Eu lembro que eu só comprei a parte 1 na época, acho que porque, né, obviamente não havia saído os demais na banca, e comprei. E o que chamou muita atenção para mim na época foram duas coisas. O fato da capa ser vazada, olha aqui, tem um recorte, né, que demarca o símbolo do Superman, e nossa, que legal, né, a capa é diferente, só que quando a gente abre a capa, não é o Superman, é o Super Cyborg. Eu falei, nossa, o Superman, e eu sempre achei legal essas coisas com caveira, né, nossa, o Superman de caveira, esqueleto e tal, e aí vai mostrar o que acontece, né, renascer, o retorno do Superman, perdão, eu falei morte, não, esse é o retorno do Superman, mas pra gente entender, tem que ter lido A Morte do Superman, que eu tenho aqui também. Olha lá. Você tem que ler esse primeiro. Tem encadernado que a gente consegue hoje em dia comprar. Salvo engano é da Salvat. E depois a gente lê esse daqui, O Retorno do Superman. Vale lembrar que são em 3 partes. Aqui tem as demais. Ó. Aqui nesse outro pacotinho, esse aqui tá a parte 2 e a parte 3. Ó, tá vendo? Tem 2 ali. Mas que me chamou muita atenção foi o Superman esqueleto, aqui o Super Cyborg, né? Hoje é conhecido como Super Cyborg, e eu não entendia direito a história porque aparecia esse espectro rosa, a gente não sabia o que era o Superman no caixão, o Superman morto. Tinham 7 anos de idade, assim, 7, 8 anos, eu não entendia. E aí aparecia um Superman de óculos, assim, eu não entendia nada que estava acontecendo. Apareceu o Super Cyborg depois, que hoje a gente sabe que foi dado uma origem para ele, não é de fato o Superman. Aqui também fala que não é de fato o Superman, né? O Hank Shaw é um inimigo do Superman, e aparecem 4 Supermans, né? O Super Cyborg, o Aço, o Superboy, e esse aqui é o Erradicador, que é uma força lá de Krypton, é explicado aqui nos demais volumes. Então esse daqui é como se tivesse sido um primeiro contato meu com super-heróis, né? E justamente da DC, o Super-Homem aqui, que na época ainda era Super-Homem, hoje em dia é Superman, do inglês. E foi uma revistinha que me marcou muito, tenho muito carinho por essa revistinha aqui. Era pra talvez eu estar naquele dia, ter ido naquele lugar lá com a minha tia, ter ido naquela banca, né? Eu tinha que ter ido na praça com ela e ter comprado isso daqui. Então ficou R$3,20, inclusive tem até o preço aqui, ó. Ficou marcado isso na memória. Eu vou encerrar a parte 1 por aqui, pessoal, e volto na parte 2 complementando os quadrinhos que me marcaram, né? Um dos quadrinhos que eu mais gostei de ler, os que eu tenho aqui na coleção, que eu tenho mais apreço. E se você gostou do vídeo, vamos trocar uma ideia aqui embaixo. Comenta aí como é que você começou a ler quadrinhos, o que você achou do vídeo. Tem algum dos gibis que eu mostrei aqui que vocês já leram? Vocês gostavam de ler Turma da Mônica, gibis Disney? Como é que foi o primeiro contato de vocês aí com os super-heróis, né? O meu foi com Superman, com a DC, né? Eu não conhecia muito da Marvel, nem sabia de Marvel e DC, quase nenhuma criança sabe, né? É tudo super-herói mesmo. E aí depois a gente vai buscando ler outras coisas, pesquisando mais. E aqui então foi mais ou menos uma parte da minha infância, que eu lia muito quadrinho Turma da Mônica, Disney, um pouquinho, né? Comecei a ler alguma coisa de super-herói ali, mas não era um forte, assim, até porque não entendia mesmo. Lia muita revista de videogame, tem algumas revistas aqui até hoje, se vocês quiserem dar uma olhada, eu pego depois e a gente pode mostrar aqui também. E acho que é isso. Algumas coisas, como eu falei, ficam marcadas na nossa memória, e é a memória afetiva, e eu tenho assim, o seguinte pensamento: memória afetiva não se discute se é bom ou se é ruim, é memória afetiva.
Então, sei que tem muita gente que gosta, que não gosta, né, dessas revistinhas aqui, A Morte do Superman. A Morte do Superman, hoje em dia, a gente sabe que foi puro marketing, né? Uma história marqueteira, assim, que o Superman tava meio embaixo, ali quase na metade da década de 90, e foi feito para vender gibi mesmo, né? E anos depois eu comprei no Mercado Livre isso daqui, comprei uns formatinhos também para matar a saudade, e é isso. É muita coisa boa. Diz aí, vamos trocar uma ideia nos comentários, beleza? Obrigado por assistirem o vídeo e até mais.